Uma das principais perguntas que muita gente me faz é como que eu transfiro dinheiro de forma segura do Brasil para os Estados Unidos? E hoje eu vim aqui para a Flórida para ter um super bate-papo com o Marcos da In-Out Group. Obrigada, Marcos, por participar dessa bate-papo comigo. E a gente vai bater um papo para vocês, para trazer um pouco mais de informações sobre como trazer dinheiro de forma segura. Ainda mais para você que está com o processo de visto EB2NW, está com o sonho de morar no Texas, comprar uma casa antes mesmo, de fazer toda essa mudança. Qual que é a melhor forma de fazer isso de uma forma transparente? Marcos, obrigada por participar comigo hoje. Me conta um pouquinho, há quanto tempo você faz esse processo de transferência de dinheiro, money exchange, tem essa empresa? Me conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Natália, o convite. Para mim é um prazer enorme aqui a gente trocar uma ideia, dividir um pouco do nosso conhecimento aí com o teu público. Então agradeço a oportunidade, me sinto honrado. Aí já respondendo a tua pergunta, eu estou no mercado de câmbio no Brasil já há 30 anos, 31 anos na verdade. Na nossa empresa ela existe há 21 no Brasil, temos aqui um braço nos Estados Unidos há 8 anos, E desde sempre ajudando os clientes, pessoas físicas e jurídicas que precisam transacionar seus recursos, do Brasil para o mundo inteiro e do mundo inteiro para o Brasil. Obviamente que hoje com uma presença muito forte aqui nos Estados Unidos, que é onde a gente está presencialmente instalado também. Nossa, ótimo. Então, super sólidos aí, principalmente, Brasil, Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo para o Brasil. Sim, ótimo. Isso, exatamente. Dentro toda essa sua bagagem, sua experiência, qual que é o principal erro que você vê, das pessoas quando eles pensam em movimentar recursos de forma internacional fazendo? Na verdade, assim, a primeira coisa que ele precisa sempre tomar cuidado é de buscar fazer a operação com uma instituição financeira que seja autorizada pelo Banco Central, fazer uma operação oficial, esquecer aquela história de o meu amigo tem dinheiro nos Estados Unidos e vai me entregar uma transferência nos Estados Unidos e eu entrego uma transferência para ele aqui no Brasil e resolve o problema. Não. Isso é uma operação ilegal que não deve ser feita em hipótese alguma, porque gera um risco muito alto para o cliente ter uma dor de cabeça lá na frente. Então, o principal erro é sempre ele pensar que o câmbio é uma coisa que ele pode fazer como se fosse fazer um TED ou um PIX, entendeu? Não é complicado, é uma operação que a gente consegue trazer muita facilidade para o cliente, pelo conhecimento que a gente tem, mas é importante ele estar se resguardando de que ele está fazendo uma operação oficial, com uma empresa autorizada, uma instituição financeira autorizada para fazer a transferência dele com segurança. A maioria dos meus clientes, quando entram em contato comigo e falam sobre transferência de dinheiro, a primeira coisa que vem na cabeça é: tenho uma conta no Banco Itaú, vou fazer a transferência internacional através do banco. Isso é certo fazer? Qual que é a grande diferença de usar uma instituição, um banco, para fazer essa movimentação versus usar uma empresa de câmbio? Sim, na verdade é certo fazer sim, tá? É totalmente legal fazer a operação pelo Banco Itaú. É um banco oficial, um banco de varejo, trabalha dentro da regulamentação, 100% ok a operação. A diferença vai ser atendimento, vai ser agilidade, vai ser custo, vai ser, aí eu falo um pouco da forma da gente trabalhar, A gente trabalha, o nosso atendimento ele é extremamente personalizado, Ou seja, a gente entende o cliente como um todo, Porque é muito importante saber qual é a situação do cliente, onde que ele está morando. Se ele estiver morando aqui nos Estados Unidos, se ele é residente fiscal aqui, no Brasil, se ele é só residente fiscal lá, se é só residente fiscal aqui, porque tudo muda. E também entender a demanda, entender exatamente qual é a operação que o cliente precisa fazer, entender como ele está estruturado para a gente conseguir aprovar a operação dele, aprovar o limite que ele precisa ter para operar em câmbio, Porque às vezes ele tem dinheiro, mas está desorganizado e a gente consegue dar a direção para ele fazer aquilo acontecer, de forma que ele consiga ter, enfim, no fim do dia, o objetivo dele atingido, que é fazer a operação, como eu te falei, com todas essas questões aí que muda e com a classificação principalmente correta da operação. E aí só para finalizar o raciocínio, eu digo isso pelo seguinte: por exemplo, eu já recebi cliente que operou, que fechou câmbio em banco de varejo, aí não especificamente o Banco Itaú, mas banco de varejo, que a pessoa do banco que interpretou a operação de câmbio, que era uma compra de imóvel, interpretou da maneira errada e classificou a operação como um envio de remessa para pagamento de um serviço, ao invés de uma compra de imóvel.
e o serviço ele tem imposto de renda no câmbio. Né? Então aí a gente tem um prejuízo grande, né, de 15% de imposto de renda que não era devido. Né? Simplesmente porque o banco entendeu que a Title Company, nesse caso ali, que é a companhia de título, né, que é o cartório aqui nos Estados Unidos, que participa da operação de imóvel, estava prestando um serviço para o cliente, enquanto que ela estava servindo de um veículo que é para a compra do imóvel. Sim, né? Você sabe, a gente utiliza as Title Companies em todas as operações de imóvel aqui, e não é serviço. Ela é um veículo que é uma conta escrow, da onde passa o dinheiro para chegar na conta depois do vendedor. Exato. E isso não é serviço, é compra de imóvel. Uma classificação errada já é um prejuízo enorme. 15%. Aliás, você tocou num ponto importante, a agilidade, né? Quando a gente fala de bancos de varejo, existe uma coisa muito mais burocrática, mais demorada. E quando a gente está lidando com uma compra, uma transação imobiliária, tempo é o fator principal de você conseguir ter uma oferta aceita, né, conseguir atingir, fazer essa remessa de dinheiro para pagar o valor do sinal ou a entrada da casa dentro daquele período, e não pode ter atraso, né? Nos Estados Unidos, né? Para não perder a oportunidade, né? Então, às vezes ali o time do negócio ele é tão dinâmico, e aí você falou um ponto muito interessante, né? Porque, por exemplo, na questão do cadastro, a gente aprova um cadastro de pessoa física no Brasil em 2 horas. 2 horas? Às vezes até menos. Então, e se num banco de varejo, isso pode levar 10 dias. Nossa, e aí já perdeu o time da operação. Né? Não, 2 horas para fazer o cadastro. E aí, sobre o processo, vamos dizer, tem um cliente, tá no processo de comprar uma casa, ele está interessado, gostou de uma casa, vou falar assim, uma casa nova, né, que vai direto de uma construtora, precisa dar o sinal. Quanto tempo demora para ele conseguir fazer essa transferência completa, né, do momento que ele entra em contato até, assim, qual que é o período mais curto ou o que é o normal? Então, primeira coisa, ele vai precisar fazer o cadastro, que a gente orienta, né, e acompanha até que o cadastro seja aprovado. Vencida essa etapa, a gente está apto a fechar o câmbio e com a documentação do imóvel em boa ordem, eu estando com toda a documentação ok, a gente consegue fazer a operação toda no mesmo dia ou se não no mais tardar de um dia para o outro. Nossa, então são 24 horas, assim, 48 no máximo. Já fiz várias operações que o cliente entrou com o cadastro de manhã e até o final do dia o dinheiro já estava aqui na conta de destino, por uma questão de ser urgente e precisar ser pago naquele dia. Mas em tempo confortável é startar o processo hoje e amanhã ele está concluído. Excelente. Existe de um dia para o outro. Maravilha, um dia para o outro. E existe um valor mínimo para essa transferência? Não existe valor mínimo, tá? E nem máximo. O máximo é a capacidade financeira de cada cliente, né? Tá, então se, vamos dizer, muitas famílias aí estão, às vezes, alugando um imóvel, né? E precisa dar 2, 3 aluguéis de security deposit, né? De calção. Às vezes o recurso ainda está no Brasil ou precisa trazer mais recursos do Brasil. É possível fazer uma transferência de $5.000, $8.000, não tem problema. Sem problema, é possível. Ótimo. Não precisa ser necessariamente a compra de um imóvel, mas pode ser qualquer tipo de recurso. A gente, na verdade, faz diversas modalidades de operação de câmbio, né? Para diversos motivos que existem, as demandas. Né? Cada situação a gente entende qual é o motivo da operação de câmbio e faz o enquadramento, a classificação correta na natureza de câmbio correspondente àquilo que o cliente precisa fazer. Ótimo. E aí quando a gente fala sobre a compra de uma casa, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Muita gente imagina que para comprar uma casa ele precisa trazer o recurso, trazer para os Estados Unidos, cair o dinheiro na conta dele, da pessoa física, para assim fazer a compra do imóvel. Mas isso implica em alguma taxa a mais. Isso? Na verdade, hoje, na legislação atual, que está valendo hoje, essa operação ela custaria um IOF mais caro. Tá? Então, a gente recomendaria um outro caminho, uma outra estratégia. Então, ao invés dele mandar o dinheiro da conta dele no Brasil para a conta dele aqui, na qual ele pagaria um IOF de 3,5%, a gente recomendaria ele fazer essa compra através de uma empresa na qual ele passa a ser proprietário, né? E aí, uma vez que ele faz através da empresa, ele consegue tributar um IOF mais baixo, que é de 1,1%. Então, ele tem uma economia aí de 2,4% na operação, e é uma operação que a gente consegue fazer com uma dinâmica e uma agilidade muito grande também. Abrir a empresa, né, de forma rápida, Sim. De fazer todo esses trâmites de uma forma rápida, legal, dentro, né, de toda a segurança, para ele ter mais agilidade
mais Sim. segurança e conseguir o melhor deal possível. Exatamente. A gente sempre, quando analisa a operação do cliente, a gente sempre foca também na parte de custo, né? A gente quer entregar o serviço mais rápido, mais seguro e com menor custo, melhor eficiência de custo possível, né? E assim, a nossa operação, o que cabe a gente é a parte de câmbio, né? A transferência do recurso. Mas, obviamente, que a gente tem conexões aqui de pessoas, de empresas extremamente qualificadas, que, por exemplo, abre uma empresa hoje de um dia para o outro, que é uma coisa que ajuda a fazer essa dinâmica de prazo acontecer. E o cliente não perder, por exemplo, uma oportunidade, né, de estar comprando a casa dele e pagando o IOF mais baixo, por exemplo. Quase impensável abrir uma empresa de um dia para o outro, Sim. né? Ainda mais a gente, o pessoal que está no Brasil, né? Mas como isso é possível? Porque no Brasil é 30, 60 dias que você abrir uma empresa, abrir um CNPJ. Aqui você ativa uma empresa em nome do dono de um dia para o outro, no Sambis, que é o órgão aqui na Flórida, né, que você cadastra as empresas. Aí depois, com calma, vai ser o CNPJ para fazer a abertura da conta, aquela coisa toda. Mas o que a gente precisa para fazer essa operação acontecer e ele não perder a oportunidade de mandar o dinheiro e fazer o pagamento do sinal e tudo mais, o que é necessário para isso a gente consegue fazer num prazo que é extremamente interessante e que dá conta daquilo que ele precisa. Muitos dos meus clientes já usaram o In-N-Out Group, o Marcos, e foi assim, uma transação completamente confortável, transparente e muito, muito ágil. Né? Bacana. Quando a gente fez o sinal da casa, tudo, vai ter um momento ali do closing, né? Da compra efetiva do imóvel, e aí é o momento onde tem o maior volume do dinheiro, né? Que muitas pessoas, né, empresas que estão comprando essa casa, vai precisar daí de valor do cash to close, que é o valor final, considerando a entrada, todos os custos do fechamento. Nesse momento, é super recomendável quem está trazendo esse recurso do Brasil para trazer esse recurso com uma empresa de câmbio, né? E o dinheiro ser direto transferido para o cartório, né? Não cair na conta da pessoa física. É isso mesmo? Porque da mesma forma o pagamento do sinal, ou seja, nesse momento aí, se ele for fazer através da conta de pessoa física, ele vai hoje, na legislação vigente, pagar um IOF mais caro. Então, a gente recomenda que a gente tenha a estratégia que a gente consegue estruturar a operação, construir o caminho para que o cliente envie o dinheiro direto para a Title Company e tributando esse IOF de 1.1. Não, perfeito. E é uma transação única, né? É uma transação única. E com todo o rastreamento, passa pelo Banco Central, enfim. Operação 100% oficial, tudo via Banco Central, dentro do que a legislação permite fazer. Operação 100% legal. Ótimo. Até porque, assim, contando da minha própria experiência, há 6 anos atrás, quando nós compramos a nossa casa aqui no Texas, a gente não tinha esse conhecimento de usar uma empresa de câmbio, nem nada disso, então a gente acabou usando empresas pequenas que tinham limites aí, né, por transação e a gente trouxe de forma picada, tipo uma coxa de retalhos, e com certeza absoluta foi mais demorado, né, para cair, foi mais custoso, né? Então, se naquela época a gente tivesse esse conhecimento que da forma certa, legal, mais segura, rápida, né, e ter um atendimento de vocês, teria sido uma outra experiência, com certeza. E Marcos, agora só para a gente encerrar, o que você poderia dar de dica ou alguma recomendação para essas famílias que estão no Brasil pensando em fazer um investimento aqui nos Estados Unidos, né, seja na Flórida ou no Texas, de uma coisa que você vê no seu dia a dia e que as pessoas ainda não têm esse conhecimento de uma forma transparente, de uma forma clara? Eu diria assim que é muito importante se cercar de bons profissionais, né, profissionais de confiança que vão poder te entregar assim, um serviço de qualidade e com bastante segurança, né? Planejamento. Sim. Planejamento eu acho muito importante, se planeje, né? Porque se você se planejar, até no nosso caso aqui, vamos falar de câmbio, né? A gente pode te ajudar a você ter uma estratégia interessante para lidar com a oscilação do câmbio. Né? Isso é um bom então, ponto, por exemplo, você tem estratégia de ninguém vai saber o melhor momento de fechar um câmbio, se é mentira. Se alguém disser que sabe, é mentira. Não tem como bola de saber. cristal, né? Bola de cristal.
mas a gente tem estratégias que a gente consegue minimizar o impacto, né? Porque você tem momentos de oscilação. Então, se você se planeja, se você faz a coisa de uma forma planejada, com antecedência, você consegue, por exemplo, comprar um câmbio futuro, né, num dia de baixa, ou fazer um preço médio no câmbio, fracionando sua operação até o momento que você vai precisar enviar o dinheiro, porque, como você falou, vai pagar o sinal hoje e daqui a um determinado tempo ele vai precisar fazer um aporte maior, o aporte maior para o closing. Né? Então, esse tempo a gente pode utilizar a favor do cliente, né? Buscando, por exemplo, se ele tem 500 mil dólares para mandar, a gente pode fazer 5 operações de 100 mil dólares em dias de queda. E não comprar nunca em dias de alta. Com isso, ele faz um preço médio, no final do período ele tem um preço muito mais confortável do câmbio para ele, né, que ele vai se sentir muito melhor, inclusive, e não vai ficar com aquela sensação de que comprou no dia errado. Perfeito. Entendeu? Então, perfeito. acho que nem sabia que podia fazer isso, maravilha. fazer. Mas olha. Eu fico à disposição, sempre à tua disposição. Sim. E dos seus clientes, se precisar, a gente pode, se precisar da gente está aqui à disposição para tirar dúvida, conversar, criar estratégias eficientes. Estou sempre aberto aqui, para a gente é sempre um prazer, né? Que a gente quer ajudar no processo, para que o cliente realmente consiga fazer o processo e realizar o seu sonho, né? Sim. E, enfim, no final do período lá, tá feliz. Para a gente isso vai ser o melhor, vamos dizer assim, o reconhecimento do nosso trabalho. Com certeza. Vou deixar aqui embaixo as formas de entrar em contato com o Marcos. Se tiver alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários também que a gente vai responder. Obrigada, Marcos, por participar comigo e até a próxima. Bom, eu que agradeço mais uma vez e sempre que você precisar. Ótimo. É só combinar que a gente vai estar aqui. Obrigada.